duplicata é considerada como um título de crédito e foi criada pelo direito brasileiro, cuja sua origem está no artigo 219. Entretanto, no século XIX, essa prática foi dada como letra morta. Adiante, foi criada a Lei número 187 de 1936, a qual, naquela época, a duplicata tinha a característica fiscal, no qual o pessoal usava para o controle de tributos. Com o abandono de tal finalidade, a duplicata se expande na atividade mercantil e é regulamentada pela Lei 5.474 de 68. É a lei que prevalece atualmente. A duplicata é considerada como um título de crédito executivo, pois tem a sua própria legislação. Então, esse título é considerado como um título causal, ou seja, tendo duas causas específicas para a emissão, ou a prestação de um serviço ou a venda mercantil. É representada como uma ordem de pagamento. É constituída por 3 elementos: o sacador, o qual emite o título, o sacado, o qual tem a obrigação de pagá-lo, e o beneficiado. O beneficiado pode ser a mesma pessoa em quem emitiu o título ou o vendedor do produto ou de tal serviço. O saque é a criação ou a emissão do título, que é feita pelo sacador conforme os requisitos da lei. Ele deve entregar o sacado no prazo de 30 dias após a entrega do produto. E o sacador tem que assinar o título no prazo de 10 dias. Ele só não vai assinar o título se o produto vier com algum defeito ou com a qualidade que ele não desejou. O título pode ser emitido por uma venda a prazo ou uma venda à vista. A venda a prazo é quando o sacado paga o valor integral da fatura, ou seja, o valor integral do produto ou serviço que lhe foi prestado. A venda a prazo é o momento em que é feito também uma fatura, só que o sacador emite várias cópias da mesma fatura para o sacado pagar conforme os meses for passando, conforme quantas vezes ele fez. Ou seja, um exemplo, ele fez em 12 vezes. Vai ser feita uma fatura, porém 12 cópias. Cada vez que ele for pagar uma duplicata, ele vai pegar a original com o sacador. E conforme vai passando os meses, é dessa maneira que ele vai fazendo. Toda vez que ele for pagar, ele pega a original com o sacador. Agora eu vou falar sobre alguns requisitos que devem constar na duplicata conforme a Lei 5.474 de 68. Então, a duplicata deverá ter a denominação duplicata, e a data de sua emissão e o número de ordem, o número de fatura, a data certa do vencimento e a declaração de ser à vista, o nome e o domicílio do vendedor e do comprador. A importância a pagar o número deve ser em algarismo, o mesmo por extenso. Lembrando que se tiver divergência entre o número algarismo e por extenso, prevalece o que está por extenso. A praça de pagamento, cláusula ordem, a declaração do reconhecimento e sua exatidão de pagá-la. Deve ser assinado pelo comprador, como aceite cambial, e a assinatura do emitente. Eu vou falar sobre a fatura e a duplicata. A fatura e a duplicata são os documentos mais comuns no financeiro de uma empresa. Só que tem algumas diferenças entre elas. Em primeiro lugar, temos a duplicata. A duplicata ela é um título de crédito a qual regulamenta a compra e venda entre as partes. A duplicata ela funciona como uma prova do contrato de compra e venda. Ela é um documento nominal emitido pelo vendedor, onde consta valor, data de vencimento. Na duplicata temos como exemplo o seguinte: imagine uma compra parcelada em vários pagamentos. E a duplicata fica sob posse do vendedor. E daí o que acontece? Cada vez que você vai lá, paga a sua parcela, o vendedor vai te dar uma duplicata referente, àquele pagamento daquele mês. E a duplicata, assim, ela consequentemente ela vai se tornar um comprovante de pagamento.
Nos termos da Lei 5.474, de 68, a duplicata ela é o único título de crédito que pode documentar a operação faturada de compra e venda ou de prestação de serviços. E ela deve ser emitida juntamente com a nota fiscal, a fatura, que vamos falar agora, adiante, onde ela vai discriminar quais são as mercadorias, os serviços e também seus respectivos valores. Por outro lado, o contrato de compra e venda ou prestação de serviços gera um crédito para uma das partes, o vendedor ou para quem prestou o serviço, podendo ser realizado até da forma verbal, não é um negócio solene. A própria razão disso é quanto à celeridade dos contratos realizados em massa. Só que tais contratos, para gerar uma duplicata, é essencialmente que seja emitido previamente um documento. Esse documento que é a fatura. E a fatura representa a aquisição de alguma coisa que ainda não foi paga. Também é emitida pelo vendedor ou por quem prestou o serviço. Geralmente ela é paga por boleto bancário. E eu não poderia deixar de mencionar o exemplo mais comum de fatura, que eu acho que todo mundo tem, que é a fatura de cartão de crédito, onde discrimina tudo que você comprou, mesmo antes de você pagar por aquilo. Só que a fatura ela é um documento que representa a prova do contrato, a prova da compra que você fez, mas ela não representa um título de crédito. A mesma lei citada anteriormente também estabelece que em todo contrato de compra e venda mercantil, com pagamento não inferior a 30 dias, a partir da entrega da mercadoria também deve ser emitida uma fatura. Então, assim, nas compras e vendas com prazo inferior a 30 dias e na prestação de serviço, a emissão da fatura ela é facultativa. Então, o credor ele vai emitir se quiser. Só que, para extrair a duplicata, é essencial a emissão da fatura. A mesma lei citada anteriormente, ela também estabelece que em todo contrato de compra e venda mercantil, contados a partir da entrega da mercadoria, cujo prazo não seja inferior a 30 dias, também deve ser emitida uma fatura. Agora, naquelas compra e vendas com prazo inferior a 30 dias, é facultado ao credor emitir a fatura. Então, ele emite se ele quiser. Mas, para que seja extraído a duplicata, é necessário, essencial que seja emitida a fatura. Agora, para falar um pouco sobre a nota fiscal, ela é usada para comprovar a efetivação daquela compra. A nota fiscal também ela é por meio dela que é recolhida os tributos, como IPI, ICMS, entre outros. E o que difere a fatura da nota fiscal é que a fatura ela não tem essa validade tributária e fiscal como a nota. Então, como eu já tinha dito antes, na fatura só vai ter o detalhamento daquela transação, o que você comprou, qual o valor que você ainda vai pagar, enquanto na nota fiscal, quando ela é emitida, já ocorreu o pagamento e também já teve o recolhimento dos tributos. Agora, quanto à obrigatoriedade desses documentos, a empresa ela não é obrigada a emitir a fatura para o cliente. Ao contrário da nota fiscal, que em qualquer compra que você realizar, você tem o direito e o dever também da empresa em emitir a nota fiscal. Agora sobre o livro de registro de duplicatas, que é estabelecido no artigo 19 da mesma lei, onde nos traz a informação da obrigatoriedade do vendedor, quando realizar vendas com prazo de pagamento superior a 30 dias ou igual a 30 dias, o dever de ter e escriturar o livro de registro de duplicatas. Nesse livro de registro de duplicatas, vai ser escriturado cronologicamente todas as duplicatas emitidas, com número de ordem, data e valor de fatura originária, nome, domicílio do comprador, entre todas as outras informações necessárias.
Esse livro de registro de duplicatas hoje já foi atualizado para um registro eletrônico. Olá, nesse trabalho a gente vai estar falando sobre a duplicata e eu vou estar falando sobre a aceitação da duplicata. A aceitação da duplicata ocorre com a remessa dessa duplicata e é passada para pelo sacador, para que ele assine essa duplicata, mostrando a sua aceitação. Essa remessa da duplicata pode ser feita na praça de pagamento dela ou no domicílio do sacado. Essa remessa, se for feita por intermediários, ele pode devolver para o sacador assim que o sacado assinar, ou pode deixar aguardado com ele mesmo até o dia do pagamento. O prazo para remessa da duplicata pelo próprio vendedor é de 30 dias. Agora, se essa duplicata tiver a remessa dela feita por intermediário, o prazo dessa remessa será de 10 dias. O sacado só pode deixar de aceitar essa duplicata por 3 motivos: por avaria ou não recebimento da mercadoria, por vícios na quantidade ou na qualidade que devem ser comprovados, e por diferença nos preços ou nos prazos de entrega. Existem 3 espécies de aceite. São aceite ordinário, aceite por comunicação e o aceite por presunção. O aceite ordinário é o que foi citado já anteriormente. O sacado recebe a duplicata, assina ela, demonstrando sua aceitação, e devolve para o sacador. O aceite por comunicação, o sacado recebe a promissória, ele assina, mas ou não, fica retido com ele essa duplicata. Mas ele informa o sacador que ele aceita, informa por escrito que ele aceita essa duplicata. E o por presunção, o sacado ele recebe a duplicata, ele não assina ela, devolve sem assinar, ou fica com ela retida com ele, e não fala nada se ele não aceita a duplicata. Assim fica presumido que ele aceitou. A prescrição é prevista lá no artigo 18 da Lei de Duplicatas, o qual prevê 3 prazos prescricionais distintos. Primeiro, se o credor quiser cobrar o sacado e os seus respectivos avalistas, ele terá o prazo prescricional de 3 anos, contado a partir da data do vencimento do título. Então, se a minha duplicata venceu a data hoje, eu terei o prazo de 3 anos para executar aquela duplicata. Agora, se for contra o endossante ou os seus respectivos avalistas, o prazo prescricional será de 1 ano, mas agora é contado a partir da data do protesto. E no último caso, se eu, como co-obrigada, pagar aquele título, eu terei o prazo também de 1 ano para cobrar dos demais co-obrigados. Porém, aqui começa a ser contado a partir da data em que eu paguei o título. Então, eu, co-obrigada, paguei o meu título hoje. Eu terei o prazo de 1 ano para poder cobrar dos demais obrigados, respeitando aquela ordem em que o título foi sendo endossado aos demais. Então, eu tenho que obedecer aquela ordem em que eles figuram na duplicata para eu cobrar. Mas eu terei o prazo de 1 ano. Sendo que aqui, o prazo prescricional diz respeito à execução da minha duplicata. Ou seja, pode ser cobrado depois, porém eu terei que ajuizar uma ação de cobrança e não de execução da dívida, de execução daquele título, o que será um processo bem mais demorado. Sabendo que a duplicata é um título de crédito causal que está vinculado a 2 hipóteses, são elas: o contrato de prestação de serviços ou de fornecimento de produtos, pode acontecer de um fornecedor ou vendedor agir de má fé e cometer uma fraude. Além de responder lá na seara do direito penal, porque essa conduta é tipificada como crime lá, e incorre na mesma pena dele aquele que endossa a duplicata ou concede aval sabendo que trata-se de uma fraude, portanto agindo de má fé também, irá responder lá no direito penal. Mas aqui no direito empresarial, o que acontece é que o aceitante, o devedor, ele poderá recusar o aceite da duplicata, justificando que trata-se de uma duplicata simulada, também popularmente conhecida como duplicata fria. Nesse caso, ele justifica que aquele serviço que consta ali na duplicata não foi contratado daquela forma ou sequer foi contratado. Ou ainda ele pode justificar que aquele produto que consta ali na duplicata não possui aquela qualidade que ele adquiriu ou a quantidade em que ele adquiriu. Ou então ele nem adquiriu aquele produto. Trata-se de uma fraude total.